Feche os olhos, querido. Pai, nós queremos te agradecer mais uma vez. Estamos aqui porque queremos ouvir a Tua palavra, Senhor. Ministra os nossos corações, traz um ensinamento nessa noite para a minha vida, a vida dos meus irmãos, Pai, das minhas irmãs, Pai. Faz transformação nessa noite em corações aqui, Senhor. O Senhor tem liberdade nesse lugar para agir, Senhor. Todo o intento das trevas, Pai, toda acusação do inferno, toda palavra, Pai, de acusação nessa noite, nós repreendemos em Teu nome, Senhor. Toda palavra de desistência, nós repreendemos em Teu nome, Senhor. Quebranta corações aqui, Senhor, nessa noite, para ouvir a Tua palavra, Senhor, para que não haja desculpa, Senhor, em outro tempo. Te louvamos pela Tua presença neste lugar. Somos gratos, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas. Dependemos a cada dia mais e mais do Senhor. Nós não temos para onde ir, Senhor. Só o Senhor tem palavras de vida eterna. Só o Senhor tem palavras de vida eterna. Ministra as nossas vidas, Pai. Ministra as nossas vidas, é o nosso clamor nessa noite. Amém, queridos? Amém? Glória a Deus. Quero dizer algo para você, como eu estava falando agora há pouco dos projetos, na medida que eu e você, queridos, vamos nos comprometendo com as coisas do reino de Jesus, entendemos que devemos conhecer a Deus mais e mais, então o nosso relacionamento se torna tão intenso que a obediência se torna natural, espontânea e verdadeira. Na medida que nós vamos nos comprometendo com o reino de Jesus, grava isso no teu coração, nós vamos entendendo que devemos conhecer a Deus mais e mais. Então o nosso relacionamento se torna tão intenso que a obediência se torna natural, espontânea e verdadeira. Eu queria falar nessa noite sobre obedecer. Fala para o irmão do lado: obedecer é melhor que sacrificar, irmão. Mas fala que nem um crente para ele assim: obedecer é melhor do que sacrificar. É melhor obedecer as coisas de Deus. É bem melhor. E quando você obedece, as coisas vão acontecendo, as coisas se tornam natural para você, ficam espontâneas e verdadeiras. Isso é obediência. Sabe, a Bíblia relata homens desde o início de tudo, Adão e Eva, Deus colocou aonde? No jardim. Sabe o que Deus colocou no jardim? Para testar a obediência deles. Deus colocou ali para testar a obediência deles. Deus colocou para ter um relacionamento, mas eles não obedeceram. Porque Deus falou: pode comer de tudo, menos dessa árvore, o dia que comer. E logo eles fizeram, desobedeceram. A desobediência deles gerou o quê? Um afastamento. E sabe onde começou o sacrifício? Ali. Porque quando Deus chegou à tarde para ter um relacionamento, conversar com eles, cadê eles? Estavam escondidos. Então Deus teve que fazer o quê? Sacrificar um animal. Sabe por quê? Porque não obedeceram. Então fala para o irmão do lado de novo: obedecer é melhor do que sacrificar. Fala para ele. Amém. Está aparecendo escola dominical aqui: sacrificar é melhor do que obedecer. Vamos de novo. Pega o papelzinho do lado, repete, né? Mas é isso. Deus nunca pediu outra coisa do que a obediência. É a obediência que Deus pede. Homens na Bíblia nós olhamos e falamos: nossa, que absurdo, porque ele fez isso? Não, obediência. E a obediência fez com que esses homens vivessem algo intenso com Deus. Então a obediência faz-nos viver uma vida intensa com Deus. E aos olhos humanos, aos olhos das pessoas que estão ao redor, fala: por que ele está fazendo isso? Que absurdo, que loucura. Mas é melhor obedecer do que sacrificar. E se você não obedece, quem atrasa as coisas de Deus na sua vida é você mesmo, não Deus. Deus não tem parte com aqueles que não obedecem a sua palavra. Não tem. E às vezes nós vivemos em crise, mas as crises somos nós mesmos que criamos, porque não obedecemos.
Andamos, parece que há um peso sobre as nossas costas porque não obedecemos, porque não queremos ouvir a voz de Deus. E o projeto de Deus é ter um relacionamento com o homem e com a mulher, se relacionar. E na medida que você vai se relacionando, queridos, Deus vai confidenciando algumas coisas para você. Foi assim que ele fez com Abraão, sabia? Ele fez uma promessa para Abraão. E Abraão ouviu ele. Sai da tua terra, sai da tua parentela. Vai para o lugar que eu te mostrarei. Fique tranquilo. Isso chama-se obediência. É obedecer. E eu te garanto que Deus quer nessa noite falar com você. Ele quer que você o ouça, mas você tem que querer ouvir. Você tem que querer ouvir e obedecer. Você que tem que querer ter esse relacionamento. Quantas decisões tomamos erradas porque desobedecemos a Deus, fazemos coisas que Deus não mandou, fazemos votos, depois temos que voltar atrás. É pior, é melhor que não tivesse feito. É obediência. Abraão viu tanto a Deus que Deus pegou e falou: pega seu filho, leva no monte para sacrificar. Sabe o que Deus queria ali? Ver a obediência de Abraão. E ele fez tudo aquilo. E o filho pergunta: pai, cadê o animal para o sacrifício? Cadê? Ele vendo a lenha, e logo ele deitou o filho e colocou a lenha em cima. E ele levanta a faca, o cutelo para fazer o sacrifício. E Deus: pare, já sei quem você é. Às vezes Deus vai fazer assim, querido. Nessa noite quero dizer algo para você. Deus vai mexer no Isaac. Deus vai falar: quero pegar o teu Isaac, quero o teu Isaac aqui. Eu quero ver onde está o teu coração. Isso chama-se obediência. Ele vai pedir o teu Isaac. Eu não sei qual é o teu Isaac, mas Ele vai ver onde está o teu coração, se você obedece ou não. A história poderia ter mudado se Abraão falar: não, para lá, meu filho não, isso aqui é um troféu para mim. Agora o Senhor está dizendo que o Senhor vai matar, quer que eu tire a vida, sacrificar ele? Não, assim não. Eu não vou conseguir ter outro filho, é só esse, não tem como. Isso aqui já foi um milagre. Meu filho é um milagre. Deus vai pedir nessa noite para você, querido, ou nesses dias, o teu Isaac. O que é meu Isaac? Não, fica tranquilo, não é seu carro, não é sua casa, fica tranquilo. Deus quer ver como é que está teu coração. Ele vai pedir algumas coisas para você. Ele vai pedir algumas coisas para ver a sua obediência, porque tem muitas coisas para fazer, confidenciar. Deus quer falar algo aos nossos corações, mas a desobediência nos afasta de Deus. A falta de relacionamento nos afasta de Deus. A falta de comunhão nos afasta de Deus. E aí nós queremos as coisas de Deus, nós queremos viver as coisas de Deus, mas nós não obedecemos a Deus. Abraão agora é pai de todos. Abraão mudou o nome, sabe por quê? Por causa disso. Um homem que obedeceu a Deus. E Noé, o que falar de Noé então? Um homem obediente muda toda a história. Deus ia destruir toda a terra. Com o dilúvio mais, ele viu um homem, um justo, um homem que íntegro. E que loucura nos tempos de Noé, falar para Noé: constrói uma arca, um lugar onde não chovia. Obediência. Isso é obediência, porque você vê esse homem começando a construir, e muitas vezes nós imaginamos que papelão que ele fez num ambiente onde não tinha chuva, e Deus fala: constrói uma arca e dá todas as medidas para ele, e fique tranquilo que vai vir a chuva. Isso é obediência. A Bíblia é feita de homens e mulheres que obedeceram a Deus. Por que as crises muitas vezes? Porque não obedecemos. Por que as frustrações? Porque não obedecemos. Obedecer é melhor do que sacrificar, queridos.
Obedecer é melhor do que sacrificar. Quero dizer algo para você: se você for fiel a Deus, o reflexo vai ser nessa terra, querido. Se você for obediente a Deus, o reflexo vai ser nessa terra. Você vai ver vidas ainda sendo transformadas. Mas obedeça a Deus. Não fique lutando e, não, mas isso vai te custar. Eu quero dizer algo para você. Às vezes prega o evangelho e diz, não vai. Vai te custar sim, querido. Tempo, sono, correria sim, vai te custar. Ninguém disse para você que seria fácil. Nossa, Deus, por que você está falando assim? Está tão dura. Não, eu estou dizendo para você, querido, para tirar você do comodismo, dizer que não é fácil mesmo. Não é fácil saquear o inferno. É só para homens e mulheres que entendem a obediência. Fala, Deus, eu vou, porque eu vou na tua força, eu não vou na minha. Eu faço a tua vontade e não faço a minha. Obediência. Sabe, irmãos, vai exigir algumas coisas de nós. O investimento do nosso dinheiro. Vai. Em vidas, vai. Nós vamos ter que perder. A gente fala sempre aqui, vamos ter que perder. A Bíblia fala que eu vou perder a minha vida, mas depois eu vou achá-la. Eu vou encontrá-la. Então é necessário, para se cumprir algumas coisas que Deus tem para mim e para você, nós vamos ter que perder alguma coisinha. Mas para isso nós temos que obedecer. Esse homem obedeceu, Abraão, tanto como Abraão, Noé obedeceu e mudou toda a história. Às vezes você fala, até quando eu vou ficar nessa? Esperando. Pergunta isso para Noé, quando chegar no céu, até quando? Imagine o que ele passou. Mas era um homem justo, íntegro. Ele caiu nas graças de Deus. Deus olhou para ele, viu ali um coração obediente. Se você não tiver um coração obediente, querido, você não vai ouvir a Deus. Você vai ouvir todo mundo, menos Deus. Você ouve conselho no rádio, você ouve conselho até na TV, mas não ouve Deus. Você pode ouvir até um palestrante, mas não ouve Deus. Obedecer é melhor do que sacrificar. Esse homem mudou a história. E Deus procura homens e mulheres com esse mesmo perfil, com um coração de obediência. Um coração que seja quebrantado para isso nesses dias. Um coração que esteja sedento para isso. E essa obediência sua, muitas vezes as pessoas vão falar para você, não, desista disso, não obedece, para com isso. Não vai dar em nada. A cada dia que eu entro naquela chácara, eu tenho mais a convicção que Deus realmente me chamou para aquilo. Eu falo assim, obedecer é melhor, porque é gostoso estar lá. É bom estar lá. É bom você fazer aquilo que Deus tem te mandado. Porque se eu fujo, eu estava em desobediência. Logo eu não estava vivendo o que Deus tem para mim. E não são coisas, querido. São uma vida com Deus. Um relacionamento com Deus. E você vê vidas sendo transformadas, pessoas dando testemunho, e você ensinando outras pessoas. Obediência. Obediência vai te levar nesse nível. Deus procura nesses dias homens e mulheres obedientes, corações abertos para isso. Mudar a história. Noé mudou a história. E você pode mudar a história dessa cidade. Você pode mudar a história da sua casa. Se não consegue a cidade, comece a mudar a história da sua casa. Comece a mudar a sua vida. Sabe como? Obediência. Não espere Deus falar, daqui o seu Isaac. Vamos subir no monte. O que o senhor quer? Eu quero o seu Isaac. Para ver onde está o teu coração. Esses dias eu estou em São Paulo, eu falei sobre isso, né, Rodrigo? Chega um dia que Deus vai pedir isso para você. Vamos ver onde está a sua obediência, até onde vai. Teve um dia na minha vida. E aí você tem que decidir o que vai fazer. Obedecer é melhor do que sacrificar, queridos. Aquilo que Deus tem falado ao teu coração, faça. Não fuja das suas responsabilidades como filho e filha de Deus nessa terra. Não fuja.
Porque você vai ter que se apresentar diante de Deus e Ele vai perguntar o que você fez. Nossa, que peso! Não, eu estou compartilhando com você, é isso mesmo, bem simples e objetivo, o que você fez. Então, Deus, eu não conseguia. Então, Ele foi então eu dei meu filho por você. Eu tirei meu filho que estava aqui, coloquei na terra por você. Ele obedeceu, o exemplo é a obediência a Deus. Pai, seja feita a tua vontade e não a minha. Ele obedeceu, como um cordeiro mudo, ele foi para aquela cruz. Obediência. E a obediência dele mudou, queridos, a história da humanidade também. Aprove Deus sacrificar o filho dele. É verdade. Eu vim para ouvir isso nessa noite. Aprove Deus pegar o filho dele, sacrificar pelos desobedientes, para ver se gera algo em você e você começa a obedecer. É a morte de Jesus na cruz que fez isso. A morte de Jesus. Ele obedeceu ao ponto de levar o seu filho para o sacrifício. Ele obedeceu ao ponto de levar o seu filho para o sacrifício. É isso que Deus vai fazer nesses dias. Algumas coisas Deus vai pedir para você, aquilo que está te impedindo de fazer o que Deus te mandou. E eu queria que você abrisse lá em 1 Samuel. Sorema, chorocotorema. 1 Samuel capítulo 15. Santo é teu nome, Jesus. Nós vemos exemplos de homens que obedeceram, mas também nós vemos um exemplo de um homem que desobedeceu a Deus. E Samuel, em 1 Samuel capítulo 15, relata a história de Saul. De Saul, porque não obedeceu a Deus. E eu queria que você acompanhasse aí no capítulo 15, versículo 22. Disse, do capítulo 1 em diante, 15, versículo 1. Disse Samuel a Saul: enviou-me o Senhor a ungir de rei sobre o seu povo, sobre Israel. Atenta, pois, agora as palavras do Senhor. Assim diz o Senhor dos Exércitos: castigarei Amaleque pelo que fez a Israel, ter se oposto a Israel no caminho quando esse subia do Egito. Vai, pois, agora e fere Amaleque e destrói totalmente a tudo o que tiver, e nada lhe poupa, porém matará homens e mulheres, meninos, crianças de peito, bois, ovelhas, camelos e jumentos. Para um pouquinho aqui. Olha para o irmão do lado de novo e fala para ele assim: ó, irmão, olha bem para ele e fala: irmão, obedecer vai te custar. Olha para ele, fala de novo, que nem crente assim: obedecer vai te custar, irmão. Pelo amor de Deus, fala assim para ele. Por que eu estou dizendo isso? Porque vai, pois, agora e fere Amaleque, destrói totalmente a tudo o que tiver, e nada lhe poupe, porém matará homens, mulheres, meninos e crianças de peito, bois e ovelhas, camelos e jumento. Mata tudo, extermina tudo. Imagine você num contexto desse, querido. Mata tudo, você mataria? Eu quero te levar nessa história, a obediência. Não foi o que Deus falou ao profeta? O profeta não era a boca de Deus, não era ele que trazia a palavra de Deus para Saul. Mata o rei, mata as crianças, mulheres todas, extermina todos. Obediência. Ela vai te custar. Se você começa a olhar, uma vez eu falava, o cara, que Deus é esse que mata as crianças, que Deus é esse que mata, extermina todo mundo, os animais tudo bem, mas as crianças, os meninos, todos. Deus é amor, mas Deus também é justiça. E qual é melhor, obedecer? É melhor obedecer, fazer o que Deus tem nos mandado, mas me custa, vai custar. Se coloque nesse contexto. Quem ousaria pegar uma criança que estava mamando o peito da mãe e matar aquele Zé para dar um drama assim na passagem? Quem ousa fazer isso? Tem alguma que faz isso?
Hoje, no nosso contexto, você faria isso? Obediência, homens na Bíblia obedeciam a Deus. Não o caso de Saul. Então Saul convocou o povo e os contou em Telaim, 200.000 homens de pés e 10.000 homens de Judá. Chegando, pois, Saul à cidade de Amaleque, pôs emboscada no vale e disse aos queneus: ide vos retirai-vos e saí do meio dos amalequitas, para que eu vos não destrua juntamente com eles, porque usaste de misericórdia para com todos os filhos de Israel, quando subiram do Egito. Assim os queneus se retiraram do meio dos amalequitas. Então feriu Saul os amalequitas, desde Avilá até chegar a Sur, que está de frente ao Egito. Tomou vivo a Agag. Obedeceu? O que Deus mandou ele fazer? Deus falou para ele assim, através do profeta: destrói tudo. Ele já começou errado. A primeira coisa que ele fez foi, deixou o rei, segurou o rei. Tomou vivo Agag, rei dos amalequitas, porém a todo o povo destruiu a fio de espada. E Saul e o povo pouparam Agag e o melhor das ovelhas e dos bois, e os animais gordos e os cordeiros, e o melhor que havia, e não o quiseram destruir totalmente, porém todas as coisas vil e desprezível destruíram. Deus manda ele destruir tudo. Ele separa o rei, mata as crianças, mata as mulheres, os meninos, e fica o quê? Com os animais. O que você quer oferecer para Deus, querido? Se Deus manda você obedecer, se não obedecer não adianta. A maior dificuldade é as pessoas virem à igreja hoje, vêm no culto e não obedecem a semana toda, mas quer uma mudança na vida. Deus, eu quero tocar nas pessoas para ela ser curada. Deus, eu quero falar com a prostituta, mas não obedece a Deus. Não deixa Deus falar, queridos. Obediência. Obediência. As coisas não mudam assim. Eu quero dizer algo para você: as coisas não é só você vir num culto aqui, querido, de quinta e de domingo e tá bom. É como é a sua vida após essas portas, como é a sua vida diariamente. É o que você tem feito no seu trabalho, na sua faculdade, lá na sua casa com a sua família. O que você tem feito é pós essa porta, não é aqui. Obedecer a Deus entre quatro paredes é uma coisa, e lá fora? E lá fora, o que você tem feito? Então veio a palavra do Senhor a Samuel, dizendo: arrependo-me de haver constituído Saul rei, porquanto deixou de me seguir e não executou as minhas palavras. Então Samuel se contristou e toda a noite clamou ao Senhor. A desobediência entristeceu a Deus e o profeta. A desobediência, querido, faz isso. Houve um arrependimento. Deus se arrependeu. Arrependo-me de ter constituído Saul rei, porquanto deixou de me seguir e não executou as minhas palavras. Não deixe as situações, as circunstâncias mudar isso, querido. O que Deus falou para você, Deus falou. Aquilo que Deus colocou no teu coração, você sabe o que é, vai se cumprir. Chega a hora. E se não chegou, porque alguma coisa está errado, a obediência, está faltando algo. E nós queremos, Deus, eu quero isso, e a obediência. Nós só não queremos as coisas que Deus tem para dar, mas não queremos obedecer a Deus. Porque mais cedo ou mais tarde você vai ter que sacrificar, algo você vai perder e não adianta depois. Por isso que há muita gente que fala: mas você obedece a Deus, você faz isso. Não. Então como que você quer chegar diante de Deus e requerer algo de Deus? Como? Se não ouve a voz de Deus, se não faz o que Deus mandou, não executa aquilo que Deus mandou. Está pesado, irmão? Obediência dá uns caras ficam: ai meu Deus. É verdade, não é? A palavra de Deus. Eu estou dando exemplo de um homem que não obedeceu, um homem que não fez o que Deus mandou. E mais cedo ou mais tarde algo vai acontecer na vida dele. E Deus fala: me arrependo de haver constituído ele rei,
porque foi desobediente. Madrugou Samuel para encontrar Saul, lá no versículo 12, pela manhã, e anunciou-se aquele. Já chegou Saul ao Carmelo, e eis que levantou para si um monumento, e dando volta passou e desceu a Gilgal. Veio, pois, Samuel a Saul, e esse lhe disse: bendito seja tu do Senhor, executei as palavras do Senhor. Mentiroso, desobediente, não executou nada, querido. A desobediência dá nisso. O cara começou a ficar mentiroso. Executei nada, ele não ouviu. Qual foi a palavra? Executa tudo. Ele não fez isso. E nesses dias, se você não ouvir, se você não executar aquilo que Deus tem para a sua vida, querido, Deus vem. Deus é amor, mas Deus é justiça. O maior atributo de Deus é amor, mas Deus é justiça. Terrível, querido, não é você cair nas garras do cão. Terrível é você cair nas mãos do Senhor. Porque Deus fala: me arrependo de ter constituído rei a Saul. Então disse Samuel: que balido, pois, de ovelha é esse nos meus ouvidos, e mugido de bois que ouço? Respondeu Saul: de Amaleque as trouxeram, porque o povo poupou o melhor das ovelhas e dos bois para sacrificar ao Senhor, e daí empurra a responsabilidade para o outro. O povo, Saul era o rei, não era o povo, era Saul que comandava. Saul tinha a palavra de Deus. Então, querido, quando as coisas estão dando errado, o problema sou eu. Gostou do problema? É o Judas que fala: o problema sou eu. Então está aqui, a terra seca é você. Então não adianta dizer: mas foi, então daí o povo poupou o melhor. Ele era o rei. Ele era o rei para o sacrificar ao Senhor. Deus não quer fruto de desobediência, querido. Ele quer frutos de arrependimento. Frutos de arrependimento. Sabe, Deus criou um ambiente, o sacrifício, toda essa parte do holocausto Deus criou para ter sempre como fazer com que o povo se aproximasse de Deus. Deus sempre está criando um ambiente, querendo que o povo se achegue a Ele, e o povo sempre começa e para. Deus fazia isso. Eles sacrificavam e Deus aceitava aquele sacrifício, aquele holocausto, e Deus aceitava, mas logo eles esqueciam daquilo e logo voltavam para a mesma vida, para os mesmos erros, e logo Deus permitia que se levantavam outros reis e levassem eles cativos, porque não obedeciam, porque não faziam aquilo que Deus mandava. Não adianta prestarmos um culto aqui de hipócritas, louvores que não são para Deus, louvores que não são de adoração, não adianta. O Salmo 51 fala que um coração quebrantado, um coração contrito, Deus não resiste. Um coração quebrantado, um coração contrito, Deus não resiste. Mas foi o povo que é o rei. Porque o povo poupou o melhor das ovelhas e dos bois para o sacrificar ao Senhor teu Deus. O resto, porém, destruímos totalmente. Então disse Samuel a Saul: espera, e te declararei o que o Senhor me disse essa noite. Respondeu-lhe Saul: fala. Prosseguiu Samuel: porventura, sendo tu pequeno aos teus olhos, não fosse por cabeça de tribos de Israel, e não te ungiu o Senhor rei sobre ele? Aqui começa a decadência de um homem que esqueceu do que Deus fez. O povo pediu um rei, então se levantaram um rei. Quem ungiu? Deus. Falou: então tá bom, o povo pede, está pedindo, eu vou levantar. E Deus unge um homem que tinha tudo para dar certo, porém a desobediência. Então você tem tudo para dar certo, querido, porém a desobediência. Porém a desobediência. Mas foi o povo. Senhor, não. A vida com Deus, querido, é você e Deus no dia a dia. Esse aqui é o coletivo que nós viemos aqui para quê? Para adorar a Deus num coletivo. Se reunimos na congregação para isso. E amanhã o que você vai fazer?
E a sua vida amanhã, como está? Aí eu ouso dizer para vocês, querido, que aí a pessoa chega no domingo, ai, estou tão ruim, estou tão frio, ai, está tão difícil. Você tem ouvido Deus? Você tem falado com Deus? Você tem meditado na palavra, tem guardado a palavra dele no coração para não pecar contra ele? Porque quando eu vou me aprofundando na palavra, logo eu fico sensível à voz de Deus, logo eu me torno um homem ou uma mulher obediente a Deus. E a obediência vai te custar. Nesse contexto, sacrifica tudo, mata todo mundo, não deixa nada, porque esse povo é ruim. E se ficar um, amanhã levanta outro rei. É isso que eles faziam, extermina tudo. Deus é amor, mas Deus é justiça. Você obedece a Deus ou ao homem? A Deus ou ao homem? Você precisa nessa noite, querido, escolher quem você quer obedecer. Quem você quer obedecer? Enviou-te o Senhor a este caminho e disse: vai e destrói totalmente esses pecadores, os amalequitas, e peleja contra ele até exterminá-los. Por que, pois, não atentaste à voz do Senhor, mas te lançaste aos despojos e fizeste o que era mal aos olhos do Senhor? Eu quero dizer algo para você, que as coisas desse mundo não podem te fazer perder o foco de obedecer a Deus. As coisas desse mundo não podem te tirar do caminho da cruz, não deixe. Obedeça a Deus. E eu vou dizer novamente, vai te custar sim. A obediência custa sim. A morte do seu eu, as suas vaidades, o seu egoísmo, os seus achismos. A obediência é isso, não, eu não tenho que fazer, eu tenho que obedecer a Deus. A obediência vai te custar. Ah, mas não pode sim, vai. Custou para esse homem, você vai saber o porquê. Então disse Saul a Samuel: pelo contrário, deis ouvido a voz do Senhor e segui o caminho pelo qual o Senhor me enviou, e trouxe a Agag, rei de Amaleque, e os amalequitas, e os destruí totalmente. Mas o povo tomou do despojo ovelhas e bois, o melhor do designado à destruição, para oferecer ao Senhor teu Deus em Gilgal. E novamente ele fala: quantas desculpas nós vamos dar para obedecer a Deus, querido? O que será que Deus tem que fazer nesses dias, nas nossas vidas? Eu gosto de lembrar, vocês viram meu filho tocando, muita gente já conhece, mas um dia Deus teve que me levar lá no hospital e parar 15 dias dentro do hospital. Para lá Deus ministrar no meu coração, para dizer o que você vai fazer, você vai me obedecer ou não? Você não obedece, eu tenho que mexer algumas coisinhas tuas. E aí, para nós chegarmos num ponto de chegar uma hora e falar: Deus, eu estou aqui, eu me arrependo, Deus, eu não vou negar mais, Deus, eu vou fazer aquilo que o Senhor tem me mandado. A obediência vai custar, porque ela não vai fazer as minhas vontades, mas sim a vontade de Deus. Os meninos na chácara perguntam: você está aqui porque é vontade? Eu falei: se fosse a minha vontade, não estava, eu estou aqui porque é a vontade de Deus. E a vontade de Deus é melhor para mim. É melhor para mim. Obedecer é melhor do que sacrificar. E Deus um dia mexeu, ele levou lá no hospital e me deixou lá, para ver onde estava o coração. Deus vai mexer algumas coisas nas nossas vidas, querido. A gente ficar fugindo daquilo que Deus te mandou você fazer, correndo, dando desculpa. Nós tivemos um retiro agora lá na chácara, né, amada, de um projeto. E eles falaram: tem muita gente aí que não está mais comprometida com o projeto, por isso que é só 40 pessoas. Que até obedecia a Deus, hoje não obedece mais. Então Deus vai mexer algumas coisas, Deus vai sacudir algumas coisas nesse dia na sua vida, querido, para ver se você acorda. Porém Samuel, no versículo 22 do capítulo 15, porém Samuel disse: tem porventura o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios, quanto em que se obedeça a sua palavra? Eis que obedecer é melhor do que sacrificar, e o atender é melhor do que a gordura de carneiro.
Porque a rebelião é como pecado e feitiçaria, e a obstinação é como idolatria, e o culto a ídolos do lar. Visto que rejeitaste a palavra do Senhor, Ele também te rejeitou a ti, para que não sejas rei. O contexto desse homem é perder um reinado. Ele estava indo bem com Deus. Ele estava caminhando, andando com Deus. Mas chegou um momento que ele parou de ouvir Deus. Ele começou a ser desobediente a Deus, começou a fazer as coisas do seu jeito. E eu falei domingo passado, querido, as coisas do nosso jeito não vai dar certo. Está tudo errado. Gera frustração, decepção, cansaço, fadiga, medo, tristeza, desilusão. Nossa, tudo isso é. Porque daí Saul tenta negociar. Ele tenta negociar com Samuel. Ele diz assim: então diz Saul a Samuel: pequei, pois transgredi os mandamentos do Senhor e as tuas palavras, porque temi o povo e dei ouvido à sua voz. Querido, não é o povo que dita, é Deus que falou para você. Então não são as circunstâncias, não são as condições. Se Deus falou, Deus traz, dá recurso, Deus faz as coisas no tempo certo. Eu só tenho que obedecer. E novamente ele arrumou um argumento dizendo assim: foi o povo. Não acontece no nosso meio essas desculpas. É por isso que os campos estão prontos, mas os crentes são poucos. Os campos estão prontos, mas falta trabalhadores. Está prontinho, queridos. Mas cadê os homens, as mulheres obedientes? Cadê? Porque temi o povo e deis ouvido à sua voz. Agora, pois, te rogo, perdoa-me o meu pecado e volta comigo, para que adore o Senhor. Porém Samuel disse a Saul: não tornarei contigo, visto que rejeitaste a palavra do Senhor. Já ele te rejeitou a ti, já foi rejeitado Saul, para que não sejas rei sobre Israel. Virando-se Samuel para seguir Saul, segurou pela orla do manto, e este se rasgou. Então Samuel lhe disse: o Senhor rasgou-lhe hoje de ti o reino de Israel, e o deu ao teu próximo, que é melhor do que tu. Também a glória de Israel não mente, nem se arrepende, porquanto não é homem para que se arrependa. Então disse Saul: pequei, honra-me porém agora diante dos anciãos do meu povo e diante de Israel, e volta comigo para que eu adore o Senhor teu Deus. A desobediência gera isso, querido. Então o motivo de muita gente às vezes está em crise, por falta de ouvir a Deus, de não obedecer a Deus, a palavra dele. É por isso que eu disse esses dias: a palavra de Deus é dura, os discípulos: é dura, mas eu tenho que obedecer, eu tenho que fazer. Vai me custar? Vai te custar sim. O evangelho é simples, é assim mesmo, queridos. Não tem outra palavra, eu não negocio ela. Prega a palavra em tempo e fora de tempo. Exorta, demoeste, fora de tempo, tempo e fora de tempo, em qualquer momento. É a verdade, porque é a verdade que liberta, não tem outra. Não existe mais. Eu falei domingo passado, as pessoas viveram a igreja histórica, moderna, e agora estão vivendo a pós-moderna, que é um ambiente onde as pessoas vão para massagear o ego, a alma, para se encher de coisas, para ficarem felizes dentro de paredes, para ficarem bem, para terem coisas. E a palavra vem: não ajunteis tesouro na terra, não ajunteis. Mas as pessoas vão para ambientes assim, porque essa é chamada a igreja pós-moderna que nós ouvimos. Né, Rodrigo? Ouvimos isso em São Paulo. A igreja pós-moderna é essa, que você tem que fazer um culto não para Deus, mas para eles, para os homens. Eu não faço culto para homem, eu faço culto para Deus. Eu estou aqui para obedecer uma palavra de Deus, eu estou debaixo de uma palavra de Deus, e eu não posso negociar, porque senão vai ser cobrado de mim. Nós não podemos negociar, queridos. Obedeça a Deus.
não a homens. Tem gente obedecendo a homens e não a Deus. O homem fala uma barbaridade, uma mentira. E há homens que estão sendo conduzidos desses elevados pelo povo. Deus manda ele fazer uma coisa, ele negocia. Não negocia onde você estiver, querido. Para agradar o povo eu vou fazer isso. Eu não estou aqui para agradar o povo, eu estou para agradar a Deus. E sabe, eu quero dizer algo para você. Se eu ficar só eu aqui, não tem problema nenhum. Não tem problema nenhum, porque Deus está aqui. Eu não preciso de um monte de gente que não sabe para onde está indo, tem que saber o que está fazendo. É por isso que nós estamos falando todo dia aqui de reino de Deus. Manifeste o reino, que você não é crente, você não é evangélico, você é um filho de Deus, e essa terra está aguardando a manifestação dos filhos, para depois você não chegar diante de Deus. Nunca me falaram disso. Óbvio que te falaram disso. E não adianta, mas foi o povo, mas foi o trabalho. Desculpa se ficar bravo comigo, queridos. Eu sei que tem pais aqui. Meu filho. Meu filho, eu tenho filho, não dá. A gente tem filho, não dá, né? Fala para Deus que filhos são as heranças do Senhor. E aí nós pegamos e começamos a pegar, se esconder atrás da herança. Senhor, os filhos que eu tenho, então não deu. Claro que dá, irmão. Como que você acha que o povo saiu do Egito? Só os homens? Homens, mulheres e crianças. O destino era uma terra prometida. Então o filho não impede você de fazer a obra. Obedeça a Deus. Eu tive só uma semana no retiro. Meus filhos estavam comigo, dormindo até tarde. Dormindo tarde. E dormiram até tarde, depois não dava para acordar, né? Mas eles foram comigo. A gente vai levar um marmitex um tempo, na rua, levamos com nós. Porque meu filho não é empecilho, meus filhos não são. Eles fazem parte do reino. Eles fazem parte da minha obediência. Porque se eu não obedecer, logo vai cair sobre eles. Deus fala, seu desobediente. Deus, mas veja bem, foi o povo. Não negocie, querido. Nós vamos ter agora um culto de casais. Eu quero dizer algo para você. Não venha para você descobrir uma técnica, como cuidar do seu marido. A técnica é você dobrar o joelho e orar, querida. Não tem técnica do homem, tem técnica do céu. Não venha com o negócio de uma apostilinha para nós ver os 10 passos do casamento. 10 passos do casamento. Negue-se a si mesmo, morra. Tome a sua cruz, que é seu marido, e morra, irmã. Eu estou matando todo dia minha esposa um pouquinho. Estou sendo usado por Deus para matar um pouco ela. Isso que é o propósito. Deus usa o homem para matar a mulher, né? Aí a mulher morre, o homem fica sozinho. Então não adianta, não tem como obedecer a Deus. Nós vamos ter essa reunião para quê? Para isso. Para alinhar isso. Obedecer a Deus vai te custar sim. O teu casamento, ele anda junto com a obediência a Deus. Os teus filhos andam junto. O teu trabalho anda junto. O teu negócio anda junto. Porque se nós começarmos a arrumar a muleta, Deus dá chuta a muleta e fala, tira essa muleta, vamos ver agora. Aí se cai. Obediência. Mas Saul fala, é o povo. É o povo, por isso que eu transgredi, é o povo. Não dê desculpa, querido. Nós ouvimos uma frase muito conhecida, quem dá desculpa não dá resultado. E nós vivemos de desculpas. E um monte de gente precisando da gente, que já estamos um pouquinho melhor. Nós já recebemos Ele, está aqui dentro, e daí nós retemos aqui, porque nós não temos tempo para fazer o que Deus nos mandou. E Deus tem nos convidado para uma ceia, mas nós falamos, ai Deus, mas dá para vir amanhã. Deus tem nos chamado para um relacionamento, mas dá para amanhã. Hoje não posso. Deus vai pedir nesses dias, Isaac, para ver onde está a sua obediência, querido. Aonde está o seu coração? Porque Deus quer confidenciar algo que vai acontecer na terra, algo que está movimentando nos céus. Ele quer confidenciar algo a você. Por isso que Abraão é o pai da fé, por isso. Porque ele ouviu Deus e fez. É uma loucura no nosso contexto, um pai levar o filho para sacrificar, óbvio que é. Mas ele fez no contexto dele. É o pai da fé. Obediência.
Obedecer é melhor do que sacrificar. Então Saul perdeu o seu reino. Aquilo que Deus deu, Deus tirou. Deus foi daqui. Me arrependo de ter construído você rei. Oh, Deus está fazendo isso comigo? Não, querido, dá uma oportunidade para você. O que nos afastava de Deus era o pecado. Mas ele não aguentou mais fazer tanto sacrifício, não aguento mais isso. Aí ele fez algo definitivo por mim e por você. Aí ele foi mandar meu filho. Aí o filho constrange. Então ele manda o filho dele para morrer na cruz por mim e por você. Sabe por quê? Para eu e você voltarmos a obedecê-lo. Então quando você entende a morte de cruz, você fala: eu obedeço, Senhor, custe o que custar. Custe o que custar. Não perca as coisas que Deus tem para você nessa noite. Não perca aquilo que Deus colocou no teu coração, querido. Não perca. Se você está longe da obediência ao Senhor, comece nessa noite a se arrepender. Fala: Deus, eis-me aqui, eu quero simplesmente obedecer. Eu quero ouvir a tua voz, eu quero cumprir a tua palavra. Sabe qual é a palavra? Ide, pregar o evangelho. Liberte os cativos. Liberte os oprimidos. Esse é o papel da igreja, é isso. É isso que nós precisamos fazer nesses dias. Levante-se, você pode mudar toda uma história. Eu creio que nós estamos mudando naquele projeto Vidas, nós estamos mudando a história de muitas vidas e famílias. Por mais que o Gui falou esses dias para mim: Nilson, mas agora a menina sai lá do projeto e sai andando para a rua de salto alto, vai saber onde vai. Eu falei: nós estamos mudando alguma coisa, cara. Pode ser que daqui 10 anos você vai mudar alguma coisa. Nós não trabalhamos para a terra. Pare para pensar nisso que eu falei domingo passado. Nós trabalhamos para uma pátria celestial. Nós queremos o resultado aqui na terra. Não tem, o resultado é no céu. Você vai ter uma surpresa, querido. Quando você se entrega à obediência a Deus, você vai chegar no céu, você vai olhar: nossa, eu fiz isso. A obediência é a obediência. O motivo de muitos de nós às vezes estarmos frustrados, desanimados, é porque não obedecemos o que Deus nos mandou fazer. E eu vou dizer algo para você: não adianta você fugir das coisas de Deus, querido. Deus pegou você já. Como eu falei no início, como Jonas. Se esconde no lugarzinho mais aqui. Deus mexe o navio, agita o mar e joga a sorte e cai em você. E aí fala: é você que está atrapalhando, e joga. E você cai lá no mar. E daí o peixe grande vem, engole. Você sabe essa historinha? E te leva lá na barriga do grande peixe e tem que ficar lá. No abismo do abismo, deixou lá no fundo mesmo. Imagina no fundo do mar, dentro da barriga de um peixe. Para lá conversar com Deus. Aí Jonas fala: tá bom, eu vou. Mas meio assim, meio durão ainda. Mas existia uma cidade esperando. E quando Jonas passa aquela cidade, Nínive é transformada. Obediência. Obediência. Deus nos chama para obedecer, querido. Obedecer é melhor do que sacrificar. Receba essa palavra no teu coração. Quero te convidar que você feche os olhos, curva sua cabeça. Eu não sei como que você está aqui nessa noite. Mas Deus vai mexer em algumas coisas na sua vida, querido. Porque Deus é mau? Não, porque Deus é bom. Em todo o tempo Ele é bom. Mas as circunstâncias, não, elas não vão mudar aquilo que Deus tem para a sua vida, querido. Soriamá, chorocô, toriamá. Sabe, nessa noite, Deus... Hoje pela manhã eu estava lá na chácara, falei: Deus, o que eu vou falar?
que eu vou falar? Ele falou, fala obediência. Fala obediência, meu povo que se chama pelo meu nome. Ele ouvir, ele se arrepender. Então eu ouvirei. Então eu ouvirei. Ouvirei a voz deles. Sabe, querido, nessa noite Deus, Ele quer um relacionamento, uma intimidade novamente contigo. Ah, porque eu estou assim tão longe? Porque você desobedeceu a Deus. Tem coisas que você está fazendo que Deus nunca mandou você fazer. E tem coisas que você está fazendo na sua força. Então não adianta você fugir daquilo que Deus tem para a sua vida. Vai ser desilusão, tristezas. Você vai ficar desapontado. Não vai gerar nenhum resultado. Sabe, nessa noite Deus te chama ao arrependimento. Deus te chama ao arrependimento. Volte-se nessa noite. Volte-se nessa noite às coisas do Senhor. Volte-se nessa noite. Volte nessa noite a ouvir a palavra do Senhor. Volte nessa noite. Nesses dias Deus vai mexer algumas coisas na sua vida, porque você não acorda. Deus quer acordar você nessa noite. E vem, que senão vai mexer algumas coisas, querido. E não é porque Ele é mau, é porque Ele é bom. É porque Ele é bom. É melhor obedecer do que sacrificar. Ele não quer sacrifício, Ele quer obediência. Ele quer obediência. Ele quer obediência nessa noite sobre a sua vida. Se você não tem obedecido a Deus nas mínimas coisas, aquilo que Deus tem falado, você tem fugido, querido. Não adianta fugir. É melhor obedecer do que sacrificar. É melhor obedecer do que sacrificar. Eu digo algo para você: Deus não quer mexer em algumas coisas na sua vida, mas se necessário for, Ele vai mexer. E eu digo para você, porque um dia Ele mexeu em algumas coisas na minha vida. Eu tive que acordar, querido. Eu tive que acordar. Deus nessa noite está te chamando. Volte a me ouvir, filho, filha, volte a me ouvir. Obedeça. Eu não sei por onde você, querido, tem andado, o que você tem feito no seu dia a dia, mas eu digo algo para você: você está longe daquilo que Deus tem para a sua vida. Você está longe daquilo que Deus tem para a sua vida. Mas sabe, Jesus morreu naquela cruz. É Ele que nos aproxima. É Ele que nos aproxima de Deus. Ah, estou desobediente, volte. Porque quando eu entendo a morte de cruz, eu volto. Eu falo: Deus, eis-me aqui. Deus, eis-me aqui. Eis-me aqui. Eis-me aqui, porque você pode, querido, mudar toda uma geração. Você pode livrar muitas vidas do inferno. Mas isso só é possível através da obediência. E Deus te chama nessa noite, neste lugar, para obediência. Se você está aqui nessa noite, se você realmente você precisa voltar a entender o que Deus tem para a sua vida, voltar a obedecer a Deus. Eu não quero saber o que você está fazendo, querido. Eu só quero saber o que você vai fazer daqui para frente, para você não sofrer. Alivie a dor que está sobre você. Alivie. Alivie. Deus te chama nessa noite. Deus te chama aqui nessa noite, querido. É melhor obedecer do que sacrificar. Socotoriamá, chorocotoriamá.